Gerenciamento de espaço em disco. Existem duas estratégias, possíveis para armazenar um arquivo de N bytes no disco. Então, são alocados os arquivos N bytes consecutivos no espaço disponível no disco. O arquivo é espalhado por um número de blocos não necessariamente contínuos, mas blocos com tamanho fixo. Então, a maioria dos sistemas de arquivo utilizam essa estratégia, porque se eu tentar colocar em cima daquele esquema de blocos consecutivos, a gente vai ter problemas, como eu já tinha mostrado lá atrás. Então, uma questão importante é qual o tamanho ideal para um bloco. Se ele for muito grande, ocorre desperdício de espaço. Se for muito pequeno, o arquivo vai ocupar muitos blocos, tornando o acesso muito lento. Então, assim, o tamanho do bloco tem que ter uma grande influência na eficiência e na utilização do espaço do disco, e além disso, no acesso também. Então, o conflito entre performance, que é o desempenho, e a utilização dos discos, os blocos pequenos contribuem para um baixo desempenho, mas são bons para gerenciar espaço em disco. Então, ele vai sobrar muito pouco espaço assim perdido. Então, o Unix utiliza 1 KB, o DOS já usa 512 a 32K, então potência de 2. Então, claro, o tamanho do bloco depende do tamanho do disco, e o número máximo de blocos seria 216, isso para o MS-DOS, que utiliza o sistema FAT. No esquema do Windows NT, ele já trabalha com 2K, o Windows XP 4K, e Linux, dependendo, ele pode trabalhar com 1K, 2K ou 4K bytes. Tá? Então é isso que ele vai acabar fazendo para a gente, para gerenciar esse espaço no disco. Controlar esses blocos livres que acaba sendo um problema. Do mesmo jeito na memória, no disco também a gente tem. Então a gente tem uma lista ligada de blocos livres, então no caso 32 bits para endereçar cada bloco, e ela é mantida no disco. Então somente um bloco de ponteiros é mantido na memória principal, e quando o bloco está completo, esse bloco vai ser escrito no disco. A vantagem disso é que requer menos espaço se existirem poucos blocos livres. Então, se tiver quase cheio o meu disco, eu consigo com menos espaço gerenciar isso daí. E armazena apenas um bloco de ponteiros na memória. Mas isso tem uma desvantagem. No caso, se eu tiver poucos blocos usados, então muito espaço livre, o disco quase vazio, eu vou precisar de muito espaço para poder gerenciar essa minha lista, porque tudo vai estar nessa lista, todos os blocos que eu tenho livres vão ter que estar nisso daí. Então vai acabar tendo um problema de dificultar também a alocação contínua desses espaços. Se eu tiver utilizando essa lista ligada, eu vou ter que pegar e ver aonde que vai caber, como é que ele vai trabalhar isso daí. Outro jeito de estar fazendo esse gerenciamento desse espaço em disco seria utilizando um mapa de bits, que aí depende do tamanho do disco. Porque um disco com N blocos possui um mapa de bits com N bits, sendo um bit para cada bloco. Então, o mapa é mantido na memória principal. A vantagem disso é que requer menos espaços, facilita a alocação contínua para ser trabalhado, porém a desvantagem dele é que ele torna lento quando o disco está quase cheio, porque se é um bit para cada bloco, se está todo cheio, ele vai estar ocupando todos os bits ali para poder fazer essa varredura e descobrir se está vazio ou não. Controle de cotas no disco, ele também é feito para que um usuário não ocupe muito espaço do disco. Então você pode selecionar lá um determinado espaço para cada usuário. A ideia seria o administrador do sistema atribuir para cada usuário uma cota máxima de espaço. Isso daí em empresas maiores, a gente tem, por exemplo, na UFO mesmo, a gente tem um espaço lá para poder armazenar as informações, todo aluno, professor tem lá no OneDrive. E também tem no OnCloud, que a UFO tem, o Drive da UFO, então ela tem um espaço determinado. E aí o administrador vai gerenciando isso daí. Na memória principal, para fazer esse gerenciamento, existem um esquema de tabela de arquivos abertos, com um ponteiro para uma tabela que mantém o registro de todas as cotas de usuário. Então eu posso controlar isso fisicamente lá no disco, nesse esquema, ou então colocar esse esqueminha na memória de criar essa tabela. Aqui o exemplo, então, dessa tabela, aqui a gente teria
o usuário abriu, no caso o usuário 8 abriu um arquivo, então seria a tabela de arquivos abertos, e aí ele tem esse link para a tabela de cotas. Então, na hora que ele se loga, né, ele vai ver lá se ele atingiu esses limites. Então, o que que é? Existe um limite flexível de blocos e um limite estrito. O limite estrito é o limite mesmo, não tem como aumentar. O flexível, ele pode ultrapassar esse limite flexível que ele é menor que o estrito. O que é essa ideia desse flexível? O limite flexível, tanto de blocos quanto o limite flexível de arquivos, a ideia é, chegou nesse limite, você, a hora que o usuário se loga, ele é advertido pelo sistema, olha, você já atingiu seu limite. É bom você revisar, tirar alguma coisa, apagar, limpar a lixeira, alguma coisa assim. Se ele chegar no limite estrito, ele não consegue mais criar nada, né? Não consegue atualizar um arquivo, subir um arquivo, criar um arquivo, nada, porque ele vai estar no limite, né, que a gente teria estrito de arquivos para ele criar, ou então na quantidade de blocos. Então ele pode ter isso daí. Então aqui, ó, número atual de blocos, avisa os restantes, porque cada vez que ele logar e já tiver ultrapassado esse limite flexível, o usuário é avisado. Então ele vai registrando isso daqui e vai falando, olha, você foi avisado. Aí o usuário vai lá e ignora. Na próxima vez, avisa de novo, ele ignora. Vai chegar uma hora que tem essa quantidade de avisos definido pelo administrador do sistema que ele bloqueia. Aí só se ele for lá e pedir para o administrador liberar novamente, senão ele não vai deixar mais entrar. Tá? Então isso daí ele é feito para cada usuário. Então a gente pode determinar uma cota para cada usuário aí.